Cara, uma outra pergunta. Com as coisas estão mudando muito rápido, né, ultimamente, né? A gente até, assim, vamos dizer até junho do ano passado, a gente tava escutando falar muito sobre inteligência artificial, ChatGPT e tal, essa coisa toda. Hoje, isso já é uma realidade e é uma coisa muito rápida. Eu posso até estar errado em falar que é uma coisa muito rápida, porque talvez o negócio já estava rápido até lá atrás, só que dentro da nossa percepção a rapidez chegou agora, né? É, mas assim, olhando o ecossistema todo, né, para aquele contador, aquele contadorzinho que tá lá no escritório dele, com a carteirinha de cliente dele, que só faz o contábil, fiscal e DP. Não, só faço o meu contábil, fiscal e DP e a minha legalização. Esse tipo de contador, o que você acha que pode estar acontecendo com ele? Olha, Flávio, eu vou dizer para você a experiência, né, que eu tive quando eu estava lá no banco, né, e todo mundo, né, foi pego de surpresa aí pela pandemia. Sim. Então, todos os bancos, sem exceção, trabalhavam para um processo, né, de digitalização, né, vendo mecanismos que pudessem acelerar cada vez mais as inovações tecnológicas. A pandemia acelerou todos os processos. Então, tudo foi automatizado. Tudo, os bancos, né? Estou falando porque vim agora, né? Sou Sim. egresso do sistema financeiro. Sim. Os bancos, como um todo, tiveram que repensar suas operações em razão de tudo que estava acontecendo. Sim. Né? Imagina, clientes não podendo ir às agências, um gerente de banco não podendo visitar clientes. Isso aconteceu comigo, tá, Flávio? Sim. Eu assumi uma agência no centro do Rio, bem no pico da pandemia, e eu fiquei 6 meses sem poder visitar os clientes. Então, eu vivi tudo isso. Sim. E aí, voltando, né, à tua questão, o profissional de contabilidade que não se atualizar, né, nas novas ferramentas, nos avanços tecnológicos, eu não vejo futuro para que ele se mantenha no mercado se ele, na verdade, não fizer as adaptações necessárias para a continuidade do negócio dele. Sim. E fechar alianças e parcerias que possibilitem a esse contador estar devidamente imbuído nesse mercado, né, para que ele esteja estrategicamente voltado às necessidades que os clientes dele têm, ele certamente ele vai ter aí dificuldade em se manter. Não, legal. E assim, nesse contexto, né, que você falou, dentro dessa mudança, né, que o contador precisa ter, eu acho que, né, tá bem claro aqui na nossa conversa, quais seriam as principais habilidades que o contador ele tem que desenvolver, na verdade, para que ele consiga, de fato, pô, calma aí, eu preciso mudar o meu escritório aqui, né? Mas antes de mudar, né, aquele cara que é tradicionalzão, contábil, fiscal, DP, legalização, né, ele precisa se adaptar, ele precisa se modelar. Dentro desse contexto, quais são, assim, acredito que ele precisa ter algumas habilidades, né? Quais são as habilidades que, no teu ponto de vista, o contador precisa ter? Olha, ele precisa desenvolver, né, as habilidades do empreendedorismo, tá? Como um todo, porque o contador, o que acontece? Ele se forma, né, lá na academia, ele vai lá para a faculdade e lá ele tem as matérias técnicas. Sim. Mas na formação dele, no geral, ele não tem nas suas competências, nas suas avaliações, as competências de negociação, por exemplo. Sim. Né? Então, ele tem que aprender a negociar, ele tem que explorar melhor o lado comercial, né? Então, ele se forma, ele está preparado tecnicamente,
Mas como que ele vai desenvolver, como que ele vai se tornar um empreendedor contábil se ele não consegue gerir essas competências que vão fazer com que ele consiga, primeiro, conquistar cliente. Sim. Então, tem contador que eu vejo, Flávio, que é exatamente o que você falou aí num dado momento, né? Aquele contador que não visita os clientes, que não interage com os clientes e não sabe quais são as necessidades que esse cliente tem. Então, para esse contador, vai ficar cada vez mais difícil ele se manter se ele não desenvolver essas habilidades. Sim. Né? Então, eu falo que o empreendedorismo, a negociação, né? E o relacionamento interpessoal, eles são fundamentais para que qualquer profissional, tá? Profissional liberal, principalmente, ele consiga se manter no mercado tão competitivo como é o nosso. Legal, bacana.